Olha só, um assunto que é simplesmente crucial para quem está na batalha dos concursos: Estado, governo e administração pública. A gente sabe que confundir esses três conceitos na hora da prova, nossa, pode custar caro. Então, nesta nossa análise, a gente vai direto ao ponto, tá? Sem enrolação. Vamos desvendar de vez essas diferenças e focar naquilo que as bancas examinadoras adoram cobrar. Então, o nosso caminho aqui vai ser dividido em 5 grandes paradas, bem organizado para facilitar o estudo. Primeiro, a gente vai clarear de vez esses conceitos básicos. Depois, vamos montar a estrutura do Estado, ver quais são os elementos e os poderes. Aí, a gente mergulha na organização da máquina pública, sabe? E para fechar com chave de ouro, vamos falar daqueles princípios que são a razão, a alma do serviço público e que, claro, são questão praticamente certa em qualquer prova. Vamos começar então pela base, resolvendo aquela confusão que, olha, derruba muito candidato. Qual é a real diferença entre Estado, governo e administração? Pode até parecer uma coisa básica, né? Mas é justamente aí, no detalhe, no significado jurídico exato de cada um desses termos, que as bancas testam quem está prestando atenção de verdade. Então vamos lá, vamos ver isso com calma. Pronto, aqui está o segredo para não errar nunca mais. Pensa o seguinte: o Estado é a estrutura permanente. É como se fosse a empresa Brasil, sabe? Uma pessoa jurídica que existe sempre, não importa quem esteja no comando. Agora, o governo é a diretoria transitória. É a liderança política que a gente elege para um mandato específico. O governo é quem define as políticas, as metas, mas, como a gente vê a cada eleição, essa diretoria muda. A frase para guardar é essa: o Estado fica, o governo passa. Ok, e a administração pública, onde ela entra nessa história toda? Bom, ela é o braço executor, é quem põe a mão na massa. Pensa assim, a administração é todo o conjunto de órgãos, de entidades, de servidores que vão de fato executar as políticas que o governo decidiu. Então, se o governo define um plano, é a administração pública que vai lá e faz acontecer. Sempre, claro, seguindo os critérios técnicos e principalmente a lei. E olha que analogia fantástica que a gente encontra no material base para entender isso. É perfeita. Se o Estado é a grande empresa, a administração são as máquinas e a tripulação. Ou seja, é quem faz a empresa funcionar no dia a dia, quem opera tudo. É uma imagem muito, muito boa para fixar esse conceito, não é verdade? Certo. Agora que a gente já entendeu o que é o Estado, vamos ver do que ele é feito. Todo e qualquer Estado, para poder existir de verdade, precisa se apoiar em três pilares. E são pilares, assim, essenciais, indispensáveis. É como se fosse uma receita de bolo, sabe? Precisa ter os 3 ingredientes. Primeiro, o povo, que somos nós, o componente humano. Segundo, o território, que é a base física, o nosso chão. E terceiro, a soberania. E o que é isso? É o poder supremo, a capacidade de não ter que obedecer a nenhuma ordem que venha de fora do país. Se faltar um desses três, pronto, a receita desanda, o Estado simplesmente não existe. Legal. A estrutura externa do Estado, digamos assim, tá clara. Agora vamos olhar para dentro, para a engrenagem, para a máquina interna. Vamos falar da famosa teoria da tripartição dos poderes. Aquele sistema que todo mundo ouve falar, o de freios e contrapesos. E aqui, atenção total, porque este quadro é matéria de prova clássica. As bancas adoram isso aqui. A função típica de cada poder é até intuitiva, né? Legislativo cria leis e fiscaliza. Executivo administra e executa. Judiciário julga. Tranquilo. Agora, o pulo do gato, a pegadinha da prova, está nas funções atípicas. É aqui que o sistema de freios e contrapesos acontece na prática. Por exemplo, quando o Poder Executivo edita uma medida provisória, ele está, na verdade, exercendo uma função de legislar. E é isso que mostra que um poder controla o outro, sabe? Para manter o equilíbrio do sistema. Beleza? Então já vimos os poderes, que são quem define as grandes diretrizes do país. Mas e o trabalho do dia a dia? Quem põe a mão na massa? É agora que a gente vai mergulhar na organização da administração pública. Pensa nisso como um mapa que as bancas de concurso esperam que qualquer candidato conheça de cor. Basicamente, essa estrutura toda se divide em 2 grandes partes. De um lado, a administração direta, que é o núcleo duro, o coração do Estado. Estamos falando da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e seus órgãos internos, como ministérios e secretarias.
Do outro lado, temos a administração indireta. Aqui estão as entidades que o Estado cria para executar tarefas bem específicas. E qual é a grande sacada aqui? A diferença matadora para a prova é que essas entidades da indireta têm vida própria, ou seja, elas têm personalidade jurídica. Isso significa que elas podem ter patrimônio próprio, podem ser processadas, elas respondem por si. E dentro dessa administração indireta, a gente tem essas 4 ferramentas que, nossa, despencam em prova. É bom ter isso na ponta da língua, vamos lá. As autarquias, tipo o INSS, que fazem serviços bem típicos do Estado. As fundações públicas, que geralmente cuidam de áreas como educação, cultura, pesquisa. Aí, quando o Estado quer atuar na economia, ele tem 2 opções. As empresas públicas, em que o capital é 100% público, como a Caixa Econômica Federal, e as sociedades de economia mista, que misturam capital público e privado, como o Banco do Brasil e a Petrobras. O segredo para a prova é justamente esse, saber associar o tipo da entidade com um exemplo. Isso ajuda demais a lembrar. E agora, chegamos no grande finale. Sério, se tem um tópico que é para grifar, circular, fazer um cartaz e colar na parede, é este. Sem exagero nenhum, é o mais importante para memorizar. Se for para levar uma única coisa desta nossa conversa, que seja isso. E qual é a chave? É este acrônimo aqui. LIPE. LIMPE. Essa palavrinha é a chave de ouro para nunca mais esquecer os 5 princípios que estão lá, escritos na Constituição e que regem toda a administração pública. Vamos decifrar o LIMPE, então? Vamos lá. L é de legalidade. O agente público só pode e só deve fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. O I é de impessoalidade. O tratamento tem que ser igual para todo mundo, sem privilégios ou perseguições. O M é de moralidade. Não adianta só seguir a lei, tem que agir com honestidade, com boa fé. O P é de publicidade. Os atos da administração, em regra, têm que ser transparentes, abertos para todo mundo ver. E o E, que foi o último a entrar, é o de eficiência, a obrigação de buscar os melhores resultados gastando o mínimo possível. Pensa neles como os 5 mandamentos do serviço público. E o ponto mais importante de todos, talvez, é este. Esses princípios não são uma sugestão de boa conduta, não. Eles são uma ordem, uma imposição que vem direto do artigo 37 da nossa Constituição Federal. Então, para quem vai fazer prova, conhecer o LIMPE não é uma opção, é simplesmente uma obrigação. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Como é que esses 5 princípios, que às vezes parecem tão teóricos, tão distantes, na verdade, moldam o dia a dia do serviço público? Pensar nisso, entender a aplicação prática de cada um deles, não só é uma ótima forma de se preparar para as questões discursivas, mas também de entender a dimensão e a responsabilidade que é servir ao público.